Agora em Brasília, 8h25. Vida Acadêmica. E a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, anunciou ontem, dia 4, mudanças na concessão de bolsas da pós-graduação e no Programa Institucional de Internacionalização. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a nossa colunista, pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mariela. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Ótimo falar com vocês. Mariela, tivemos este comunicado ontem, até com entrevista coletiva dado pelo presidente da CAPES, Anderson Correia, explicando essas mudanças para o nosso ouvinte entender o que aconteceu então com essa mudança de concessão de bolsas. Olha só, Sérgio, a CAPES anunciou que mais de 2.700 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado serão extintas. E essa extinção, ela vai se dar para todos os cursos que têm um conceito na avaliação trienal da CAPES de nota 3. E elas valem para as bolsas que vão ser concedidas, que seriam concedidas a partir desse ano. Quem já é bolsista não é afetado por essa ausência desse benefício. E eu acho que é importante explicar para o ouvinte também o que é isso, O que é essa nota 3? Porque muita gente fala, mas o que é isso? Qual é o critério, né? Qual que é o critério, Essa avaliação da pós-graduação da CAPES, ela foi criada lá na década de 70. E é um instrumento bem importante, para conceder auxílios para os programas de pós-graduação, tanto para as agências nacionais como os organismos internacionais também olham essa nota dos programas de pós aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, essa nota vai de 1 até 7 para programas que têm doutorado e de 1 até 5 para programas que têm até o mestrado. Então, eu vi alguns comentários nas redes sociais de pessoas falando assim, mas 3 de 10 realmente é um programa muito horrível. Não, mas não é 3 de 10. Se tem um programa de mestrado, é 3 de 5. Se tem um programa de doutorado, é 3 de 7. Então, o que acontece, Os programas 1, que tem nota 1 e 2, a autorização deles já é cancelada e não são cursos reconhecidos pela CAPES. Quando o programa tem nota 3, ele possivelmente é considerado que ele tem um desempenho regular e que atende ao padrão mínimo de qualidade. Por exemplo, em geral, quando se abre um mestrado, na primeira avaliação trienal, muitos programas têm essa nota 3, porque é um mestrado que está começando ainda, que tem possivelmente um corpo docente mais jovem, que não tem tantas publicações ainda, não tem pesquisadores com alto nível de excelência, estou dizendo bem em linhas gerais, Os programas com nota 4, eles são considerados de bom desempenho pela CAPES, 5, como eu disse, é a nota máxima para mestrado, e 6 e 7 indica desempenho equivalente a alto padrão internacional. E aí, a cada 3 anos, é uma avaliação trienal da CAPES, a cada 3 anos, uma comissão que é formada por especialistas daquela área, daquele programa de pós-graduação, ela vai verificar se as metas que estão propostas ali naquele projeto daquele curso foram atingidas. Todos os cursos de pós-graduação, Sérgio, têm metas que obedecem às metas da CAPES, mas que têm metas específicas também, a partir da sua realidade, a partir do que aquele programa de pós quer desenvolver naquela região, enfim. E aí isso também é considerado. O que eu vejo como um problema desse anúncio de ontem é o seguinte, a gente entende, me parece que vai ter uma redução de 4 milhões só esse ano. E até 2020 vai representar 35 milhões de reais essa redução de recurso. Só que, no meu ponto de vista, é preciso economizar sim, mas o governo precisa pensar num programa de transição, num período de transição. Porque o que acontece? Os programas que já são fortes na pós-graduação, eles vão ficar ainda mais fortes. Os que estão com nota 3, com menos bolsas,
a tendência é que eles fiquem mais enfraquecidos ainda. Porque, enfim, vai diminuir a possibilidade de pessoas terem essa dedicação exclusiva que a Bolsa de Pós-Graduação pede. Também vi como um problema, porque, por exemplo, as pessoas que fizeram um processo seletivo esperando a Bolsa, e que vão começar no segundo semestre, né? Como elas não começaram ainda, então elas talvez não vão ter essa bolsa, né? Vão ter mais dificuldade para conseguir. E também vi como ausente, assim, o governo não disse, né? Para onde que vai esse recurso que vai ser economizado? Então não teve transparência, pelo menos nas notícias. Eu não estava na coletiva, mas as notícias que eu olhei no site da CAPES também para poder comentar aqui para o nosso ouvinte. Eu não vi qual vai ser a destinação desse recurso, sabe? Enfim, foi mais uma surpresa do governo, na minha visão, uma surpresa um pouco negativa para os programas de pós-graduação, sabe? O ideal seria até que esse dinheiro economizado, porque estamos aqui com congelamento de 2.331 bolsas de mestrado, 335 de doutorado, 58 de pós-doutorado, totalizando 2.724 bolsas, o equivalente a 2,9% das bolsas concedidas à pós-graduação. E como você já bem deixou claro, esse congelamento não afeta nenhum bolsista atual. E a possibilidade seria que esse dinheiro economizado fosse para que houvesse uma melhor remuneração ou aumentasse o valor da bolsa, as bolsas já existentes, Mari? Essa poderia ser uma opção, né? Ou poderia ser uma opção de talvez, ao invés de simplesmente cortar a bolsa desses programas que estão com nota 3, que tal a gente investir recurso para que esse programa melhore, né? Isso ficou um pouco nebuloso, assim, eu não consegui achar nenhum lugar que me dissesse para onde vai esse recurso que vai ser economizado. E aí encontrei uma nota da Associação de Pós-Graduandos criticando essa medida e colocando um outro ponto que é importante, que é a questão da equidade, né? Você tratar de maneira desigual aquelas realidades que são desiguais. Segundo essa associação, boa parte dos cursos que tem notas 3 estão no Norte e no Nordeste, exatamente porque são áreas que têm mais dificuldades financeiras. As fundações de amparo à pesquisa dessas áreas nem sempre têm os mesmos recursos, né? É impossível você comparar qualquer fundação de apoio à pesquisa do Norte ou do Nordeste com a FAPESP, por exemplo, que é de São Paulo. E aí, então, esses cursos, né, isso tirando o recurso, tirando as bolsas, nessas regiões, por exemplo, você aumenta a concentração da pesquisa no centro do país, no sul do país. E aí aumenta a desigualdade regional, sabe? Eu vi que na coletiva foi dito que, especificamente em relação às bolsas dos estados que pertencem à Amazônia Legal, vão ser congeladas bolsas em um número menor, em uma porcentagem menor, de acordo com a diretora do programa de bolsas no país. Em todas as demais regiões vão ser congeladas 70% das novas bolsas e na Amazônia Legal 35%. Mas, na minha visão, acho que ainda está bem nebuloso o que vai acontecer com esse recurso, sabe, Sérgio? Acho que valeria a pena a CAPES esclarecer para onde vai esse recurso, até para a gente entender melhor, né, qual é o plano desse governo congelando essas bolsas. Mari, nesta nota divulgada pela própria CAPES, fala também na mudança de prazo do programa de internacionalização. O que você pode falar para nós sobre esse programa? Isso. Esse programa, ele foi instituído no ano passado, Sérgio. E ele tem alguns objetivos. A ideia dele é estimular redes de pesquisa de instituições brasileiras com instituições internacionais para aprimorar a qualidade da nossa produção acadêmica. Ele amplia as possibilidades de mobilidade, tanto de professores quanto de alunos aqui do Brasil, para instituições do exterior, e ele integra uma série de outras ações da CAPES nesse esforço de internacionalização. Então, para você ter uma ideia, ele auxilia, por exemplo, missão de trabalho no exterior, recurso específico para bolsa no exterior, né, tanto de doutorado sanduíche, professor visitante. Quem quer
fazer alguma capacitação em curso de curta duração no exterior. E no país também ele tem algumas bolsas, tanto a bolsa de professor visitante quanto bolsas de pós-doutorado. E o que aconteceu com esse programa é que, quando ele foi formulado, ele tinha um prazo de 4 anos. Então, ele iria até 2022. E aí, ontem foi anunciado que ele vai ir até 2023. Na verdade, segundo a CAPES, essa medida ela não vai alterar o total de recurso, nem prejudicar o desenvolvimento do programa. Mas, se você tem 1 ano a mais de programa, em tese você teria que ter 1 ano a mais de recurso. E isso também não ficou muito claro, como é que o governo vai estender em 1 ano a mais o programa, sem aportar recurso para esse programa. Vamos buscar os esclarecimentos com a CAPES e, quem sabe, já na próxima semana traremos as respostas. Mari, muito obrigado pela sua participação hoje no quadro Vida Acadêmica. A pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira comentando mudanças que foram anunciadas pela CAPES na concessão de bolsas da pós-graduação e no Programa Institucional de Internacionalização. Até a semana que vem, Mari. Bom dia. Até, Sérgio. Bom dia. Obrigada.